Jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Cantora, radialista e assessora. No De Papo Com, recebemos Ariane Lima, apresentadora do Jornal Diário de Santa Maria e diretora de criação da empresa Good Look Produções. Seja muito bem-vinda, Ariane. Muito obrigada, Yasmin, pelo convite. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho, quem é a Ariane jornalista? Existe outra Ariane? Com certeza, Yasmin. Eu acho que a Ariane jornalista ela é muito diferente da Ariane cantora, por exemplo, porque o palco é o nosso espaço, tem todo um brilho, as pessoas vão lá para realmente te ouvir e prestar atenção. E a Ariane jornalista, ela está mais nos bastidores, então ela está encontrando a melhor história, ela está fazendo uma abordagem mais humana com as fontes, mantendo contato, tentando entender a importância das pautas. Então, é uma Ariane muito focada em trazer boas histórias, em emocionar com essas histórias e, acima de tudo, trazer o valor que aquela vida tem dentro do contexto. Recentemente, a gente falou um pouco sobre o aluguel social e eu tive a oportunidade de acompanhar a primeira mudança de uma família da Rua Canário. E foi algo tão emocionante que, em alguns momentos, eu acabei chorando e a própria fonte acabou me acalmando, porque a gente via assim, uma realidade completamente diferente de tudo que a gente já tinha acompanhado até o momento. Então, naquele momento, eu sentei, depois da apuração, sentei na minha cadeira e disse, eu preciso escrever um texto que faça as pessoas entenderem o que essa família passou até esse momento e o que será da vida deles a partir disso. Então, eu acredito que a Ariane jornalista ela tem essa missão de conseguir contar essas histórias, de estar ali presente, mas acima de tudo sem esquecer que devemos ser profissionais, mas também devemos ser seres humanos, né, vivendo dentro daquele contexto. E como cantora, tu acha que isso te influenciou a ser jornalista ou como é que foi esse processo? Eu acredito que a música, ela me auxiliou nesse processo de conseguir materializar o sensível, o emocional. Então eu trago isso um pouco nos meus textos, como trazia também nas letras de música, e eu acredito que tem uma leveza nesse processo para mim. Tem momentos da vida em que tu tem que escrever um texto muito emotivo, muito sensível, conseguir colocar ali um pouco daquele ambiental e emocional que acabou apurando. E eu sinto que eu tenho essa facilidade para isso, muito por ter escrito diversas letras, ter parado, era isso que eu queria, não era isso que eu queria. Então, quando eu entrei no Grupo Diário, por exemplo, eu comecei trabalhando com a editoria de cultura. E todos os artistas já me conheciam, dos palcos, dos bastidores, então eu tinha uma facilidade para trabalhar com aquelas pessoas e fazer os questionamentos técnicos que a área exige. Então a gente sempre tinha um texto bem completo e que tinha um feedback bacana. Então acredito que a música me auxiliou muito nessa questão. Eu tenho uma pergunta, talvez ela seja um pouco sensível, mas eu acredito que ela seja necessária, tá? Eu vou até dar uma lida aqui. Na tua opinião, que tipo de impacto a tua representatividade, a representatividade da mulher negra na comunicação causa nas gerações atuais? Eu acredito, e essa pergunta é muito importante, eu acredito que nesse momento eu sou um exemplo. E eu ouço isso muito, não apenas das pessoas que estão no movimento negro, mas de outros jovens que estão na graduação, que estão tentando obter espaço e já estão pensando no futuro. Então, quando eu entrei em 2012 na Universidade Federal de Santa Maria, o meu sonho era ser a Glória Maria. E no momento que eu entrei ali, eu já fui impactada com isso, porque diversas pessoas disseram que eu não tinha um perfil para estar na TV, eu não tinha um perfil para ser apresentadora de TV. Então, o primeiro veículo em que eu me senti segura para poder atuar dentro do jornalismo foi o rádio, porque ali as pessoas só ouviam a minha voz e elas não sabiam se eu era negra, se eu era branca, isso não importava. E eu sinto até, Yasmin, que depois, durante os momentos, assim, a gente entrava no ar, entregava alguma informação, quando as pessoas me encontravam na rua, elas tentavam ligar o nome à voz. E muitas desacreditavam, porque eu achei que a Ariane Lima era outra pessoa, e era eu, então tinha um pouco dessa surpresa, se a gente pode dizer assim. E em 2014 eu tive a oportunidade de apresentar o meu primeiro programa de TV,
que foi o universo da leitura, era algo ligado à cultura, à literatura, ao entretenimento. Então ali eu consegui realmente me desenvolver e chegar um pouco mais perto do sonho que eu tinha, do plano que eu tinha no início da faculdade, que era ser como a Glória Maria. E em 2017 a gente fez a primeira transmissão ao vivo da UFSM na Feira do Livro, a partir desse programa do Universo da Leitura. E eu fui a âncora escolhida. E eu me lembro que foi 1 hora de transmissão que a gente fez, direto, com diversos problemas na questão da internet, de fontes que chegaram ou não chegaram no horário, e eu continuei lá, tocando o programa. Quando acabou, eu fui para o Facebook e eu escrevi um texto, e o título era "Quantos jornalistas negros você vê na TV hoje?". E aí, nesse texto, eu falava um pouco sobre todos os jornalistas que eu tinha visto na TV e que, de alguma forma, me brilhava os olhos e eu pensava, um dia eu poderei estar lá. E nessa transmissão, eu estive lá. Eu pude dizer, olha, agora eu faço parte deste catálogo também, eu faço parte deste momento. Então, a gente vê esse espaço para o jornalista negro cada vez mais se ampliando com o passar do tempo. Mas ainda existem as dificuldades, ainda existem as adversidades. Vai chegar um momento em que tu vai estar pronto para entrar ao vivo, a fonte vai chegar e ela não sabe o que esperar de ti. E ela também não esconde isso. Então, quando eu entro ao vivo, quando eu estou à frente de um programa, eu sinto que eu posso sair depois daquela atração e dizer para os outros jovens, olha, sigam, o caminho ainda é árduo, ele não é fácil, mas tem espaço. Então, precisamos continuar lutando. E tu comentou, né, que conforme o tempo vai passando, esse espaço vai se ampliando até pelas representações que já existem na TV, né? Mas e como que tu imagina que vai ser esse futuro para os futuros jornalistas? Eu acredito que ele vai ser algo ainda a ser um pouco batalhado. Por exemplo, quando a gente fala de televisão, a gente tem várias regrinhas, cabelo, roupa, e tudo isso se modifica quando você fala de outros grupos étnicos. Então, por exemplo, um jornalista negro ele tem que ter o direito de usar o seu black power, de usar o seu cabelo natural à frente da televisão. E a gente vê até hoje que existe um impacto quando você vê um jornalista com tranças, por exemplo, numa reportagem, numa apresentação de TV. Isso, aos poucos, precisa ser naturalizado. Então, nesse momento, a gente está evoluindo com algumas questões que são mais características dos grupos étnicos, em que em algum momento da sociedade foi colocado como uma minoria, e a gente vai vendo esses profissionais avançando nos diversos espaços. Eu acredito que a gente ainda tem muito a batalhar, porque esses profissionais eles precisam estar exercendo a profissão com tranquilidade, e não com medo de que a fonte acredite que não vai ser possível entregar aquele texto, que não vai ser um material de qualidade. Então ainda tem toda uma desconfiança sobre a capacidade desse profissional que é negro, que é indígena, que é deficiente, que é de outros grupos que não estavam há tanto tempo assim na sociedade, ganhando espaço, ganhando visibilidade. E Yasmin, essa visibilidade é importante para os nossos grupos. Porque quando a gente vê levantamentos de pessoas questionando onde estão os jornalistas negros, como se esses jornalistas não existissem e jornalistas de outros grupos étnicos também não existissem, a gente vê que falta a oportunidade. Mas não é só você colocar o jornalista ali, você tem que dar a possibilidade de que ele cresça nesse espaço de trabalho, que ele consiga avançar e contribuir com aquela visão que é única dele. E retornando, tá, para o assunto que a gente estava falando, que tu falou do abrigo social, né, aluguel social. Aluguel social. E, assim, eu queria te perguntar se além dessa, teve nos teus tempos, né, como jornalista, no teu percurso, teve alguma outra história que, assim, realmente mexeu com o teu coração, que tocou no teu coração? Olha, teve muitas histórias que tocaram meu coração. Eu gosto de trabalhar com essas questões de dificuldades do dia a dia enfrentados pelas pessoas, mas também trabalho mais com assuntos de saúde. No Grupo Diário eu sou setorista da saúde e desde que eu comecei a trabalhar com esse setor, teve muitas histórias de pessoas que precisavam de cirurgias, de consultas, que foram negligenciadas durante o processo, e tudo isso foi
conversado, foi resolvido de alguma forma. Teve momentos em que eu não tive que escrever a matéria, porque só de entrar em contato com o órgão responsável, aquela situação foi resolvida. E isso para o jornalista é algo satisfatório também. Nem tudo vira matéria, nem tudo vira reportagem, mas o poder social que o jornalismo tem, ele precisa estar sempre em pauta. Uma das notícias que eu acho que foi bem marcante na minha carreira foi uma matéria que eu fiz sobre a poliomielite, o retorno dessa doença e o movimento também anti-vacina. Isso Foi em 2021 que eu fiz essa matéria. Recém eu tinha entrado como setorista da saúde, o pessoal me encomendou essa matéria e eu disse, tá, vamos lá, vamos entender como funciona essa doença, por que a cobertura vacinal está tão baixa, o que pode causar isso e o que seria esse movimento anti-vacina. E aí, para isso, eu falei com uma médica infectologista, que nos falou, né, sobre as questões da doença, como é que seria a vida dessa criança que nascesse com a poliomielite e crescesse ao longo do tempo. Eu falei com uma historiadora para entender de onde vinha esse movimento anti-vacina, e essa foi uma matéria que saiu no jornal impresso do Grupo Diário em 3 páginas. Então foi um material que eu tive a oportunidade e ganhei mais espaço para poder trabalhar o máximo da informação. E depois as pessoas começaram a me ligar. Eu não sabia que a cobertura vacinal da polio em Santa Maria estava tão baixa. Eu preciso levar meu filho, eu preciso contribuir. Sim. E a gente conseguiu trazer um impacto melhor nessa cobertura. Isso em 2021. Ao longo dos anos eu trabalhei também com a questão de transplantes de órgãos. Então a gente sempre tem essa problemática da família dar autorização para que o ente querido que faleceu seja doador de órgãos, dê a oportunidade para que outras pessoas sigam vivendo. E aí eu conversei também com famílias que tomaram essa decisão para entender o que eles tinham pensado, o que eles tinham considerado, e falei também com quem estava na fila esperando por um órgão. Então foi uma reportagem especial em 2022 que a gente conseguiu colocar em 6 páginas. E cada página ela trazia bem explicadinho o processo, a autorização, a importância. Então foi um material, inclusive, que chegou até a Secretaria Estadual da Saúde. Então a gente vai construindo as pautas para informar a população, mas quando tu tem um conteúdo bom e construído, ele chega até as grandes fontes, as grandes autoridades. Sim. E aí eu tive um retorno da secretária estadual de saúde, Arita Bergman, sobre o tema. Ela gostou muito da abordagem que eu tinha utilizado e ela disse que ia ser muito útil também, né, para continuar nessa cobertura jornalística. Então, ali foi uma estrela que surgiu para mim. Que bom. E para a gente encerrar, tá, o programa, eu queria te fazer uma pergunta. Ela é mais pessoal, assim. Se tu pudesse encontrar a Ariane lá de 2013, no início da faculdade, no início da graduação, o que tu falaria para ela? Eu diria para ela não se chatear tanto com os comentários dos outros. Porque os comentários, né, do início, eles me impulsionaram muito a exigir demais de mim como profissional e como pessoa. Então, eu tive que fazer 2, 3 vezes mais para poder mostrar o meu valor. E eu sei que, de alguma forma, esses comentários eles moldaram a forma como eu enxergo o meu trabalho hoje. Tem dias de leveza, tem dias que são de estresse. Então eu diria para ela não levar tão a sério os comentários e pensar um pouco mais nos elogios e no quão bom está sendo feito esse trabalho para que mude de fato a realidade das pessoas. Porque como eu te disse, Yasmin, o melhor feedback que a gente tem nesse processo dentro do jornalismo é da própria fonte. Não tem nada assim que deixe mais feliz o coração do jornalista do que aquela fonte chegar e dizer muito obrigado, você me ouviu, muito obrigado, a matéria fez diferença, muito obrigado, eu consegui uma vaga para o meu filho na escola. Não tem nada de mais satisfatório do que isso, porque tu está fazendo o teu trabalho, mas ao mesmo tempo tu realmente está impactando na vida de alguém, está ajudando. Então eu diria isso para ela, olha, ajudamos muita gente até o caminho, a gente vai continuar ajudando mais. Ai, que bom. Eu fico muito feliz em te receber aqui. Para nós é muito importante e sempre que tu quiser, tá? As portas da UFN estão abertas. Para se tu quiser algum dia vir dar uma palestra, alguma coisa, é muito bem-vinda. Muito obrigado. De Papo com Ariane Lima, apresentadora do Jornal Diário e diretora de criação da Good Look Produções.
A cada semana, batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!